Fala, meu povo ligando vitrine, tudo certo? Meu nome é Victor e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de geometria, uma aulinha introdutória para a gente falar tudo que precisa para estudar geometria a fundo, seja ela plana, espacial ou analítica. Tranquilo, pessoal? E já vai deixando o like aí, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e roda a vinheta. Para começar, a gente vai falar aqui da diferença entre reta, semi-reta e segmento de reta. Primeiramente, a gente pega dois pontos em um plano. A gente tem aqui dois pontos AB em um plano. E se a gente liga eles, a gente vai ter o que a gente chama de segmento de reta AB, que é representado assim por AB, que são os dois pontos, e um traço em cima. Certo? O que é um segmento de reta? Um segmento de reta tem início, fim, direção e tamanho. Ou seja, ele tem um tamanho justamente por ter início e fim. E tem uma direção. O que é uma direção? Quando a gente tem uma reta deitada, a gente tem ela na direção horizontal, certo? Se a gente deixa ela em pé, ela está na direção vertical, certo? Então, conforme a gente vai mudando a inclinação de uma reta, segmento de reta ou uma semi-reta, a gente vai mudando a direção dela, tranquilo? Continuando aqui, vamos tomar os dois pontos AB de novo. Se a gente pega essa mesma linha, mas estende ela para o lado B, dessa forma, a gente vai ter uma semi-reta AB, que a gente representa assim, AB, um tracinho em cima com uma seta. O que é uma semi-reta? Uma semi-reta possui início, mas não possui fim. Possui direção, mas não possui tamanho, porque ela é infinita. Justamente por ser infinita, ela não tem tamanho, né? Ela vai se estender lá para o infinito. E ela tem uma direção, né? Já que ela pode inclinar. E ela tem um início, né? Que seria o ponto A. Continuando aqui, a gente vai tomar esses dois pontos A e B de novo. E o que acontece se a gente passar uma linha por ele e estender ela tanto para o lado B quanto para o lado A dessa forma? A gente vai ter uma reta R. A reta é sempre representada por uma letra minúscula, certo, pessoal? Então, o que é uma reta? As propriedades dela. Vamos ver aqui. Uma reta é infinita, porque ela não tem início nem fim e não tem tamanho. Obviamente, né? Ela vem do infinito e vai para o infinito. Mas ela tem direção, já que ela pode inclinar, pode ficar na vertical, na horizontal, na direção que você quiser. Uma reta é unidimensional, assim como suas variações. O segmento de reta e a semi-reta também são unidimensionais. O que é ser unidimensional? Possuir apenas uma dimensão. Você vê que ela é uma linha, certo? Você só pode ir para um lado ou para o outro nessa linha. Digamos que tem um ser vivendo em uma dimensão, vivendo nessa linha. Esse ser só pode se movimentar para frente e para trás, para um lado e para o outro, em dois sentidos. Inclusive, esse é o significado de sentido, né? A gente tem que o sentido é para um lado e para o outro. Enfim, esse ser só pode se movimentar para um lado e para o outro, certo? Então a gente tem uma dimensão, já que ele não pode se movimentar para cima nem para baixo, que aí a gente já teria mais de uma dimensão. Continuando, a gente tem que uma reta pode ser formada pelo prolongamento de apenas dois pontos. A gente tem dois pontos A e B, passando uma linha por eles que vai do infinito e vem do infinito, a gente tem uma reta, certo? Só que dentro dessa reta pode existir infinitos pontos além de A e B, certo? Concordam comigo? A gente pode mover A para um lado, mover B para o outro, a gente pode botar um C em qualquer lugar dela. Então, existem infinitos pontos dentro da reta. Tranquilo, pessoal? Continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho da diferença entre retas paralelas e retas concorrentes. O que são retas paralelas? Primeiramente, a gente tem elas assim, né? Uma do lado da outra, bonitinho, certinho. Então, qual é a definição delas? A gente tem que retas paralelas nunca se cruzam. Por quê? Porque elas têm a mesma direção. Certo? Vocês reparam nisso? Elas estão na mesma direção ali, uma do ladinho da outra bonitinha. Logo, elas nunca vão se cruzar. E elas estão em posições diferentes, certo? Se elas estivessem na mesma posição, elas seriam retas coincidentes. Retas coincidentes que são quando uma está em cima da outra. Elas são a mesma reta, basicamente. Então, por elas estarem em localizações diferentes em um plano, porém com a mesma direção, elas são paralelas.
Continuando, vamos falar um pouquinho de retas concorrentes. Retas concorrentes são duas retas que têm esse formato e se cruzam em apenas um ponto. Na geometria euclidiana, que é a que a gente estuda, duas retas não podem se cruzar em mais de um ponto, porque elas vão se prolongar para um lado e para o outro e elas nunca mais vão se encontrar, apenas vão se afastar depois disso. Então, a gente só tem um ponto onde elas podem se cruzar. Aqui, ó, retas concorrentes se cruzam em um único ponto, e esse ponto é chamado de ponto de interseção. Tranquilo, pessoal? E elas possuem direções diferentes, obviamente, porque elas têm inclinações diferentes ali. Continuando aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho de planos. O que são planos? Primeiramente, planos têm esse formato aqui. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar. Eles são infinitos, né? Se estendem para todos esses lados. São bidimensionais e representados por uma letra grega minúscula, como alfa, beta, gama, delta, e etc. Enfim, um ser que vive num plano bidimensional, ele pode se movimentar para frente e para trás, para cima e para baixo, para os lados normalmente, mas ele não pode sair da tela, certo? Bom, suponho que vocês estejam assistindo isso numa tela plana, mas ele não, nesse caso não pode sair da tela, entende? Então isso é ter duas dimensões, ser bidimensional. E a representação por letra grega é só para diferenciar mesmo dos outros objetos geométricos. Continuando. A gente tem que o plano pode ser definido por duas retas. Podem ser elas paralelas ou concorrentes, certo? Assim como uma reta pode ser definida por dois pontos, um plano pode ser definido por duas retas. Porém, dentro de um plano existem infinitas retas. Como o plano é infinito e bidimensional, a gente pode ter infinitas retas, que são unidimensionais, dentro de um plano, certo? Continuando. Agora a gente vai falar um pouquinho de espaço. O que é o espaço? Bom, ele tem esse formato aqui, tranquilo, pessoal. A gente está vendo uma representação do espaço cartesiano e de três planos. O plano XY, que é o chão ali. O plano XZ, que é a parede que está mais ou menos saindo da tela, digamos. E o plano YZ, que seria a parede que seria mais ou menos o plano da tela, se a gente estivesse vendo na direção X. E a gente tem representado um ponto ali no espaço cartesiano, que tem as coordenadas x, y, z. Então, o espaço, assim como o mundo real, é tridimensional. O que é ser tridimensional? Você tem o chão, você pode subir e você pode ir para um lado e para o outro. Você pode andar em qualquer direção, assim como o mundo real. Você pode, sei lá, olha para sua mão e você pode movimentá-la em qualquer direção, para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Dessa forma. Ah, existem outras dimensões? Pode existir. Talvez a gente possa até representar ela no 3D, como a gente está representando esse plano tridimensional num plano bidimensional, que é a tela. Mas a gente não faz ideia de como é um plano quadridimensional ou mais. Porque a gente vive num plano tridimensional. Entendem, mais ou menos? É uma viagem muito grande, é muito legal isso. Continuando. Dentro do espaço, existem infinitos planos e retas, certo? Um plano é bidimensional, então pode ter vários deles dentro do espaço com várias inclinações diferentes. Assim como a gente tem três aí representados, né? E retas também. Retas são unidimensionais e elas também existem no espaço. O espaço cartesiano também é conhecido como R3, né? Reais ao cubo. Porque ele tem a reta real x, a reta real y e a reta real z. Tranquilo, pessoal? Continuando. Continuando aqui, a gente vai falar da diferença de retas coplanares e retas reversas. O que são retas coplanares? Retas coplanares pertencem ao mesmo plano, certo? Sejam elas paralelas ou concorrentes. Vamos ver aqui primeiro as concorrentes, certo? Elas se cruzam em um único ponto, como a gente já viu antes, e elas formam um plano. A gente pode ter um plano que contenha as duas retas, tranquilo? E as paralelas? Duas retas paralelas também formam um plano, né? Elas estão uma do lado da outra ali, não se tocam, mas a gente tem um plano que contém as duas. Tranquilo, pessoal? Continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho de retas reversas. O que são as retas reversas? Elas não são paralelas e também não se cruzam. Logo, elas não estão no mesmo plano. Então, elas só existem no espaço tridimensional. Tranquilo? Quando a gente trabalha no espaço bidimensional, a gente está usando um único plano. Não tem como a gente ter outro plano além dele. Então, elas só existem no espaço tridimensional, que é onde a gente pode ter infinitos planos.
Vamos ver a representação delas aqui. Aqui, ó, a gente tem essa reta R, que ela está passando lá em cima, no plano YZ. E a gente tem a reta T, que ela está passando lá embaixo, no plano XZ. Percebe que elas nunca vão se tocar, porque uma está lá em cima em uma direção, e a outra está lá embaixo em outra direção, e não tem nenhum plano que passe entre elas. Apesar de ter uma reta que passe entre elas, né? A gente sempre vai ter uma reta perpendicular às duas quando a gente tem uma reversa. Sendo que isso daí a gente só vai ver lá em geometria analítica na R3. Mas vocês conseguem notar aí a diferença das retas coplanares para as retas reversas? Então, tranquilo, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora da diferença de retas perpendiculares para retas ortogonais. As retas perpendiculares, elas sempre são concorrentes, né? Então elas vão se tocar em um único ponto. Logo, elas são coplanares. Se elas são coplanares, elas formam um plano, né? Elas têm um plano ali passando por elas. Tranquilo. E elas formam um ângulo de 90 graus. Sabe como é que é aquele ângulo quadradinho ali que fica uma cruzada perfeita com a outra? A gente vai ver um pouco mais sobre ângulos na próxima aula. E um exemplo disso são o quê? As retas x e y do plano cartesiano. Elas se cruzam ali perfeitamente, formando um ângulo de 90 graus. Agora vamos falar um pouquinho de ortogonais. As retas ortogonais elas são sempre reversas. Ou seja, elas nunca vão se tocar e não tem um plano passando entre elas. Elas têm planos diferentes. Só que vistas de algum ângulo certo, elas formam um ângulo reto, apesar de nunca se tocarem, né? Um exemplo disso são as retas do exemplo anterior, né? Daquelas retas reversas do exemplo anterior, a RT, que eu coloquei lá. Se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver que se você olhar de cima, ali, do eixo X, elas vão se cruzar. Só que elas não se tocam. Então a projeção delas apenas está se cruzando, como se fosse a sombra. A gente consegue enxergar assim. Isso são chamadas de retas ortogonais. E vale lembrar aqui que se uma reta é perpendicular a dois concorrentes de um plano, ela atravessa ali o plano fazendo um ângulo de 90 graus com esse mesmo. Entendeu? Vamos imaginar aqui. A gente tem um plano reto, por exemplo, uma mesa, e a gente vai ter uma reta entrando certinho nela assim, de cima para baixo. Ela está fazendo um ângulo de 90 graus com um plano, certo? Então se ela é perpendicular a duas concorrentes, a duas retas concorrentes que estão se cruzando, ela vai ser perpendicular e ela vai passar justamente pelo ponto de interseção entre essas duas retas. Tranquilo, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. O feedback de vocês é muito importante. E sigam o Vitrine nas redes sociais, facebook.com/vitrineacademica1 e no Instagram, @projeto Vitrine Acadêmica. E para alguma dúvida ou sugestão, pode me chamar no Instagram, @dsz_vitinho. E valeu, pessoal, até a próxima.